Capítulo 13. Faz quase um mês que eu não toco nessas anotações, iniciadas sob a influência de impressões desordenadas e violentas. Sobreveio a catástrofe cuja aproximação pressenti, mas 100 vezes mais brutal e súbita do que eu imaginava. Tudo foi muito estranho, escandaloso e mesmo trágico, ao menos no que me concerne. Aconteceram comigo muitas coisas quase miraculosas. Ao menos é assim que ainda as considero, embora que de um outro ponto de vista, sobretudo analisando-se após o turbilhão pelo qual fui tragado, eram realmente excepcionais. Mas o milagre, para mim, foi o modo como me comportei em meio a estes acontecimentos. Ainda não o compreendo. E tudo se passou como um sonho, inclusive minha paixão. No entanto, ela era forte e sincera, mas no que se transformou agora? É verdade que algumas vezes um pensamento me vem ao espírito. Eu não estaria louco, então, e não passei todo este tempo num asilo de alienados? Talvez eu ainda esteja nele. Talvez tudo isso não tenha sido e não seja ainda senão uma aparência. Organizei e reli minhas notas, talvez para me convencer de que não as escrevi num asilo. Agora estou só no mundo. O outono chega, as folhas amarelam. Estou na mesma pequena cidade modorrenta. Ah, como essas cidadezinhas alemãs podem ser tristes. E ao invés de sonhar com o futuro, vivo sob a influência de sensações recentemente dissipadas, sob a influência de lembranças recentes, de toda esta tempestade ainda próxima que me tragou em seu turbilhão e depois me rejeitou. Por momentos, tenho ainda a impressão de que estou dentro deste turbilhão, que a tempestade vai se desencadear, arrastando-me ao passar com suas asas e que, perdendo o equilíbrio e o senso de medida, vou começar a girar, girar, girar. Por outro lado, talvez eu vá me fixar e parar de girar caso eu faça uma recapitulação tão exata quanto possível de tudo o que se passou neste mês. Sinto novamente vontade de pegar a caneta e, com frequência, não tenho o que fazer à noite. Coisa estranha, para me ocupar, empresto na medíocre biblioteca daqui os romances de Paul de Kock, traduzidos do alemão, que não consigo aturar. Mas os leio e surpreendo a mim mesmo. Se diria que temo que uma leitura ou uma ocupação séria possam romper o encantamento que acaba de se dissipar. Talvez esse sonho incoerente e todas as impressões que me deixaram sejam tão caros a mim que eu evite qualquer novo contato, temendo que não se dissipem em fumaça. Tudo isso me tocou tão profundamente o coração? Certamente. Lembrarei de tudo mesmo dentro de 40 anos. Por isso, retomo a caneta. Ademais, tudo isso pode ser agora contado com brevidade. Minhas impressões já não são as mesmas. Antes de mais nada, concluamos com relação à vovó. No dia anterior, ela havia perdido tudo. Deve ter acontecido o seguinte: aquele que se entrega como ela o fez a tal caminho, desce mais e mais rapidamente, como se deslizasse num trenó nas encostas de uma montanha coberta de neve. Ela jogou o dia inteiro até às 8 horas da noite. Não assisti a isso, mas sei o que se passou porque me contaram. Potapitch ficou de guarda ao lado dela no cassino o dia inteiro. Os poloneses que dirigiam a vovó se revezaram muitas vezes. Ela começou espoçando o polonês da véspera, aquele do qual puxou os cabelos, e escolheu um outro, que se revelou ainda pior. Depois de ter despachado este e retomado o primeiro, que não havia se afastado e que, durante todo o tempo de sua desgraça, ficou rodeando por detrás de sua cadeira, enfiando a cada instante a cabeça sobre seus ombros, a vovó caíra finalmente num grande desespero. O segundo polonês também não queria de modo algum abandonar seu lugar. Um se instalou à direita da velha senhora e o outro à esquerda. Não faziam mais do que discutir e se injuriar a propósito das apostas e do andamento do jogo,
tratando-se um ao outro de canalha e crápula e outras amabilidades polonesas. Depois se reconciliavam e jogavam o dinheiro à torto e à direita. Quando divergiam, colocavam as apostas cada um ao seu modo, um no vermelho, outro no negro. Para concluir, eles fizeram com que a vovó perdesse a cabeça e pedisse, quase com lágrimas nos olhos, a um velho croupier que a defendesse, expulsando os poloneses. O que foi feito de imediato, apesar de seus gritos e protestos. Ambos vociferaram ao mesmo tempo, alegando que a vovó lhes devia dinheiro, que ela os havia enganado, agindo desonestamente com eles. O infeliz Potapitch me contou tudo isso chorando, naquela mesma noite, espantando-se com o fato de que eles haviam enchido seus bolsos, que ele os vira roubando dinheiro descaradamente, enfiando-o em seus bolsos. Um deles, por exemplo, pediu 5 Fredericos à vovó por seus serviços e os colocou a seguir ao lado das apostas da vovó. Se ela ganhasse, ele gritaria que ele havia ganho o que ela perdera. Assim que foram expulsos, Potapitch interferiu e declarou que eles estavam com os bolsos forrados de dinheiro. A vovó pediu então ao croupier para que tomasse as medidas cabíveis e, apenas dos gritos de pavão dos poloneses, a polícia foi chamada e seus bolsos esvaziados imediatamente em benefício da vovó. Enquanto tinha dinheiro, a velha dama gozou de prestígio junto aos croupiers e da direção do cassino. Pouco a pouco, sua fama se espalhou por toda a cidade. Os banhistas de todos os países, dos mais simples aos mais ilustres, une vieille comtesse russe tombée en enfance. Nota de rodapé. Uma velha condessa russa que caducava. Final da nota. Que já havia perdido muitos milhões. Mas a vovó ganhou pouco, muito pouco ao se livrar dos poloneses. Em seu lugar, um terceiro veio oferecer seus serviços. Este falava perfeitamente o russo e vestia-se como um cavalheiro, ainda que parecesse um lacaio. Tinha um enorme bigode e muito amor próprio. Ele também beijava as pegadas da Pani. Nota de rodapé. Senhora. Final da nota. E rastejava seus pés. Mas tratava todos à sua volta com arrogância e dava ordens como um déspota. Em uma palavra, ele se colocava não como um servidor, mas como um mestre da vovó. A todo instante, a cada lance, ele se virava para ela e jurava do modo mais assombroso que ele era um pan. Nota de rodapé. Senhor. Final da nota. Honrável e que não lhe tomaria um só centavo. Repetiu tanto estas promessas que, na verdade, ela acabou ficando com medo. Mas, como esse pan, no início, parecia corrigir seu jogo e ganhar, a vovó acabou não se decidindo a livrar-se dele. 1 hora mais tarde, os 2 poloneses expulsos do cassino reapareceram por detrás da cadeira da vovó, oferecendo-lhe novamente seus serviços, mesmo para pequenos carretos. Potapitch me jurou que o pan honorável trocou piscadelas com eles e que chegou mesmo a lhes entregar alguma coisa nas mãos. Como a vovó não havia jantado e quase não deixava sua cadeira, um dos poloneses poderia efetivamente ser útil. Ele correu ao buffet do cassino para buscar uma xícara de caldo e depois chá. Os 2 foram juntos, aliás. Mas, ao final do dia, quando todo mundo podia ver que ela perdera suas últimas cédulas, havia atrás de sua cadeira cerca de 6 poloneses que ninguém havia visto anteriormente. E quando a vovó perdeu suas últimas peças, não somente eles não a escutaram, como não lhe davam atenção, inclinando-se sobre a mesa por cima de seus ombros, recolhendo o dinheiro, dando ordens, apostando, conversando, indagando coisas ao pan honorável. Quanto a este último, havia praticamente esquecido da existência da vovó. E tão logo ela, completamente arruinada, retornou perto das 8 horas da noite ao hotel, 3 ou 4 poloneses não haviam ainda se decidido a deixá-la. Corriam ao lado de sua cadeira, gritando com toda a força e demonstrando com voluptuosidade que a vovó os havia enganado e lhes devia dinheiro.
Foi assim que chegaram ao hotel, de onde foram expulsos a pontapés. Segundo os cálculos de Potapitch, a vovó perdeu neste dia, além do dinheiro que perderam na véspera, cerca de 86 mil rublos. Todas as obrigações a 5%, títulos do Estado, ações que possuía, ela os trocou uns após outros. Eu me espantei que ela pudesse se manter firme durante estas 7 ou 8 horas, sentada em sua cadeira e quase sem deixar a mesa. Mas Potapitch me contou que 2 ou 3 vezes ela chegou, de fato, a obter ganhos significativos. Movida novamente pela esperança, não teve mais coragem de ir embora. Ademais, os jogadores sabem que um homem pode ficar 24 horas no mesmo lugar, as cartas nas mãos, sem mexer os olhos nem para a direita nem para a esquerda. Entretanto, ao longo daquele dia, acontecimentos decisivos se deram também em nosso hotel. Pela manhã, antes das 11 horas, enquanto a vovó estava ainda em seu apartamento, o nosso grupo, quer dizer, o general e de Gruyer, tomaram uma decisão definitiva. Ao tomarem conhecimento de que a vovó, longe de imaginar ir embora, retornara ao contrário ao cassino, vieram em comitiva, exceto Paulina, conferenciar com ela definitivamente e mesmo sinceramente. O general, tremendo e desfalecendo diante do pensamento das terríveis consequências que daí resultariam para ele, chegou mesmo a forçar a dose. Depois de uma meia hora de rogos e súplicas, após ter mesmo confessado tudo, quer dizer, todas as suas dívidas e até sua paixão por Blanche, ele perdera inteiramente a cabeça, assumiu subitamente um tom ameaçador e chegou mesmo a gritar e a bater os pés. Urrava que ela desonrava toda a família, era um objeto de escândalo para toda a cidade e, enfim, a senhora suja o nome da Rússia, gritou. A polícia existe para isso. A vovó, para terminar com aquilo, o colocou para fora a golpes de bengala, no sentido próprio do termo. O general e de Gruyer discutiram ainda 1 ou 2 vezes naquela tarde. Se perguntavam se não poderiam efetivamente fazer uso da polícia, dizendo que uma infeliz, mas respeitável senhora idosa, que caducava, iria perder todo o seu dinheiro no jogo, etc., não poderiam, de uma maneira ou outra, obter uma supervisão ou uma interdição? Mas de Gruyer sacudiu os ombros e riu no nariz do general, que, em busca de argumentos, andava de um lado para o outro em seu gabinete. Enfim, de Gruyer fez com a mão um gesto de desdém e não foi mais visto. À noite, se soube que ele havia simplesmente deixado o hotel depois de ter um encontro decisivo e misterioso com Blanche. Quanto a esta última, desde a manhã havia tomado medidas categóricas. Afastou de vez o general e não tolerava nem mesmo a sua presença. Quando o general correu a seu encalço no cassino e a encontrou nos braços do príncipezinho, nem ela, nem a senhora viúva Comminges o reconheceram. Nem mesmo o príncipezinho o cumprimentou. O dia inteiro, a senhorita Blanche sondou e manobrou o príncipe para que ele, afinal, se declarasse abertamente. Mas, nem pensar. Ela estava redondamente enganada em seus cálculos. Esta pequena catástrofe não se produziu a não ser à noite. Se descobriu, então, que o príncipe era pobre como Jó e que esperava que lhe emprestassem dinheiro em troca de uma ordem de pagamento para que pudesse jogar na roleta. Blanche o expulsou com indignação e se fechou em seu quarto. Na manhã do mesmo dia, fui à casa de Mr. Astley, ou melhor dizendo, procurei a manhã inteira por Mr. Astley sem conseguir encontrá-lo. Não estava em sua casa, nem no cassino, nem no parque. Não havia almoçado no hotel naquele dia. Às 5 horas, eu o vi de repente quando retornava da estação ferroviária ao Hotel Inglaterra. Estava apressado e parecia muito inquieto, ainda que fosse difícil distinguir a preocupação ou outra espécie qualquer de confusão em seu rosto. Estendeu-me cordialmente a mão, com sua exclamação habitual. Ah! Mas sem parar e seguindo o seu caminho com passadas muito rápidas. Juntei-me a ele,
mas me respondeu de tal modo que não tive tempo de lhe perguntar nada. Além disso, eu sentia um terrível constrangimento em forçar uma conversa a respeito de Paulina. Ele já não se ocupava dela. Eu lhe contei o que havia acontecido com a vovó. Ele me escutou com um ar grave e atento e depois sacudiu os ombros. Ela vai perder tudo, fiz com que ele percebesse. Oh, sim, respondeu. Ela já havia ido ao jogo quando eu saí e eu estava convicto de que ela iria perder. Se me sobrar tempo, irei ao cassino para dar uma espiada nisso, pois é curioso. Para onde está indo? Perguntei, surpreso por não ter ainda lhe feito aquela pergunta. A Frankfurt. A negócios? Sim. Que mais eu poderia lhe perguntar? Além disso, eu continuava andando ao seu lado, mas ele virou-se bruscamente na direção do hotel das 4 estações, pelo qual passamos, me dirigiu um cumprimento com a cabeça e sumiu. Na volta, cheguei aos poucos a uma conclusão. Mesmo que eu tivesse falado com ele durante 2 horas, não conseguiria nada, pois eu não tinha nada a lhe perguntar. Claro, era exatamente isso. Eu não tinha maneira alguma de formular minha pergunta. Durante o dia inteiro, Paulina passeou pelo parque com as crianças e a governanta ou ficou em casa. Há muito que ela fugia do general e sequer falava com ele, ao menos no que se refere a assuntos sérios. Notei isso depois de um certo tempo. Mas, sabendo em que situação se encontrava o general naquele dia, imaginei que ele não poderia ter evitado aquela jovem. Dizendo de outro modo, certamente houvera entre eles explicações familiares importantes. No entanto, assim que entrei no hotel depois de minha conversa com Mr. Astley, encontrei Paulina e as crianças. Seu semblante refletia a tranquilidade mais serena, como se todas as tempestades familiares a houvessem poupado. A meu cumprimento, ela respondeu com um movimento de cabeça. Subi para meu quarto profundamente irritado. Certamente eu evitava falar com ela e havia encontrado com ela apenas uma vez depois do incidente dos Hummerhelm. Eu fazia daquilo um ponto de honra, mas, mais o tempo passava, mais a indignação borbulhava em mim. Mesmo se ela não me amasse de modo algum, ela não podia, no entanto, mexer assim com os meus sentimentos e receber com tanto desprezo minhas declarações. Ela sabia que eu a amava de verdade. Ela havia tolerado, permitido que eu lhe falasse do que sentia. É verdade que tudo aquilo havia começado de modo estranho entre nós. Há algum tempo, já está longe, 2 meses, notei que ela queria fazer de mim um amigo, seu confidente, e chegara até a tomar iniciativas nesse sentido. Mas não havia dado certo. Em lugar disso, havíamos conservado aquelas relações bizarras. Foi por isso que comecei a lhe falar daquele modo. Mas, se meu amor a desagradava, por que não me proibia simplesmente de falar com ela a respeito dele? Ora, ela nada fazia com relação a isso. Chegava às vezes a me incitar a falar, para zombar de mim, é claro. Estou certo disso, pois o senti. Era algo que a divertia. Depois de ter me escutado e exasperado até o limite do sofrimento, me desconcertar bruscamente através de uma forma ferina de desprezo ou indiferença. E, no entanto, ela sabe que não posso viver sem ela. Assim, há 3 dias da história com o barão, já não posso suportar nossa separação. Quando há pouco a encontrei perto do cassino, meu coração disparou a bater com tanta força que eu empalideci. E ela também não pode viver sem mim. Eu sou indispensável a ela. É possível que seja apenas como um bufão? Ela tem um segredo, é claro. Sua conversa com a vovó me atravessou o coração, pois eu lhe pedi 1000 vezes para ser sincera comigo e ela sabe que eu estou realmente pronto a lhe dar minha vida. Mas ela sempre me afastou com desdém ou, em lugar do sacrifício de minha vida que lhe ofereço, ela exigia de mim atos extravagantes como aconteceu naquele dia com o barão. Não é revoltante? É possível que este francês seja tudo para ela? E Mr. Astley? Aqui, no caso, se torna decididamente incompreensível
E, no entanto, senhor, que torturas eu suporto. De volta à minha casa, num acesso de fúria, peguei minha caneta e escrevi o seguinte: Paulina Alexandrovna, vejo claramente que o desfecho se aproxima. Ele a atingirá, é certo. Eu lhe repito mais uma vez: você tem necessidade de minha vida? Se eu sou útil, seja para o que for, disponha de mim. No momento, estou em meu quarto, a maior parte do tempo, ao menos. Não irei a parte alguma. Se for preciso, me escreva ou me chame. Coloquei o bilhete num envelope e o remeti através do garçom do andar com a ordem de entregá-la em mãos. Eu não esperava a resposta, mas 3 minutos mais tarde o garçom retornou e me anunciou que me enviavam saudações. Perto de 7 horas, me chamaram para um encontro com o general. Ele estava em seu gabinete, vestido como se estivesse pronto para sair. Seu chapéu e sua bengala estavam sobre o divã. Entrando, me pareceu vê-lo de pé no meio da peça, as pernas afastadas, cabeça baixa, falando sozinho. Assim que me viu, atirou-se em minha direção, soltando quase um grito. Dei involuntariamente um passo para trás e quis sair, mas ele me tomou pelas 2 mãos e me arrastou ao divã. Sentou-se nele e fez com que eu me sentasse numa cadeira à sua frente sem soltar minhas mãos, os lábios tremendo, e me disse com uma voz suplicante enquanto lágrimas brilhavam em seus olhos: Alexis Ivanovitch, salve-me, salve-me, tenha piedade de mim. Por um longo instante, não consegui entender coisa alguma. Ele falava sem parar e repetia a todo momento: tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. Percebi, enfim, que ele esperava de mim alguma coisa parecida com um conselho, ou, tendo sido abandonado por todos, vítima da angústia e do desespero, lembrou-se de mim e fez com que eu o procurasse apenas para que pudesse falar. Era incapaz de usar a razão, ou, pelo menos, havia perdido completamente a cabeça. Ele juntava as mãos e estava prestes a jogar-se sobre os meus joelhos para que, podem adivinhar, eu fosse imediatamente até a senhorita Blanche e suplicasse a ela, exortando-a a voltar para ele e desposá-lo. Permita, general, exclamei, mas a senhorita Blanche ontem sequer tomou conhecimento de mim. Que posso fazer? Era inútil protestar. Ele não compreendia o que lhe era dito. Começou a falar inclusive a respeito da vovó, expondo suas ideias incoerentes. Não abria mão de seu propósito de recorrer à polícia. Em nosso país, começou ele, subitamente fervilhando de indignação. Em uma palavra, em nosso país, num estado bem organizado e no qual existam autoridades, velhas deste tipo seriam colocadas sob tutela. Sim, meu senhor, sim, prosseguiu subitamente, num tom doutoral, levantando-se bruscamente e percorrendo em passos largos toda a sala. O senhor não sabe ainda, caro senhor, disse ele dirigindo-se a um interlocutor imaginário colocado a um canto. Aprenda então que, sim, em nosso país, velhas deste tipo, nós a dobramos à força. Sim, senhor. Ah, que desgraçado eu sou! Ele atirou-se sobre o divã e, após um instante, quase soluçando, me contou com aflição, num fôlego só, que Blanche não queria casar com ele porque a vovó chegara em lugar do telegrama esperado e que agora estava claro que não receberia a herança. Acreditava que eu ainda não estava a par disso. Eu queria falar de Degrier, mas ele me interrompeu com um gesto. Ele foi embora. Tem todos os meus bens penhorados. Estou nu como um verme. Este dinheiro que o senhor trouxe, já nem sei em quanto importava, 700 francos, creio, é tudo que me resta. É tudo. E agora? Eu não sei. Como vai pagar o hotel? Exclamei assustado. E depois? Ele me olhou com um ar pensativo, mas não havia, visivelmente, compreendido nada e talvez nem mesmo houvesse me escutado. Tentei encaminhar a conversa na direção de Paulina Alexandrovna sobre as crianças. Ele me respondeu precipitadamente, sim, mas em seguida voltou a falar do príncipe que partiria com a senhorita Blanche. E então...
Que será de mim, Alexis Ivanovitch? Disse ele, virando-se bruscamente para mim. Por Deus, o que será de mim? Diga. É a ingratidão, não lhe parece? Por fim, desabou a chorar amargamente. Não havia nada que se pudesse fazer com tal sujeito. Deixá-lo só era igualmente perigoso. Poderia lhe acontecer qualquer coisa. Livrei-me dele do jeito que pude, mas adverti à empregada para que viesse vê-lo de tempos em tempos para saber como estava. Falei, além disso, com o garçom do andar, um jovem bastante inteligente, que também me prometeu vigiá-lo. Mal eu havia deixado o general, Potapitch veio me suplicar para que fosse até a vovó. Eram 8 horas e ela havia retornado do cassino onde perdera até seu último centavo. Desci. A velha estava sentada em sua cadeira, exausta e visivelmente doente. Marta lhe deu uma xícara de chá que precisou quase forçá-la a beber. A voz e o tom da vovó haviam claramente mudado. Bom dia, Alexis Ivanovitch, meu caro, disse ela lentamente, inclinando a cabeça com um ar grave. Perdoe-me aborrecê-lo mais uma vez, mas sei que perdoará isso a uma velha como eu. Deixei tudo lá, meu amigo, cerca de 100.000 rublos. Estava certo, ontem, quando não aceitastes vir comigo. Agora não tenho nada, estou sem um centavo. Não quero demorar nem mais um instante. Parto às 9h30. Chamei o teu inglês, Astley, creio. Gostaria de pedir-lhe emprestados 3.000 francos por 8 dias. Diga a ele para não ficar pensando coisas e para não recusar. Ainda sou bastante rica, meu caro. Tenho 3 vilas e 2 casas. E ainda me sobra algum dinheiro. Não trouxe tudo comigo. Digo isso para que ele não se inquiete. Ah, aí está ele. Vê-se que se trata de um homem de bem. Mr. Astley atendeu ao primeiro chamado da vovó. Sem hesitar e sem muitas palavras, ele lhe entregou 3.000 francos em troca de uma nota promissória que a vovó assinou. Feito isso, cumprimentou-a e se retirou. Agora deixe-me, Alexis Ivanovitch. Resta-me um pouco mais do que 1 hora. Vou repousar por um momento, meus ossos doem. Não se preocupe comigo, sou uma velha idiota. Agora não acusarei mais aos jovens de serem levianos. Sinto até mesmo escrúpulo em fazer críticas ao seu infeliz general. Mas não darei dinheiro a ele nem vou menosprezá-lo, pois julgo que não passa de um perfeito bobão, e eu, velha tola, não sou mais inteligente do que ele. Na verdade, Deus castiga cedo ou tarde a presunção. Então, adeus. Marta cuidará de mim. Eu tinha a intenção de acompanhar a vovó. Além disso, eu estava esperando por alguma coisa que me parecia possível ocorrer a qualquer instante. Não consegui ficar em meu quarto. Saí para o corredor e fui passear um pouco pela aldeia. Minha carta à Paulina era clara e categórica, e a catástrofe atual certamente definitiva. No hotel, ouvi falar da partida de Desgriers. Tudo somado, se ela me recusou como amigo, me aceitaria talvez como criado, pois eu sou indispensável a ela, no mínimo para fazer carretos. Sim, ela precisa de mim, é claro. No momento da partida, corri à estação e coloquei a vovó no trem. Todos eles estavam num compartimento reservado. Obrigado pela tua bondade desinteressada, meu amigo, me disse ela ao despedir-se. E diga à Prascovia o que eu lhe disse ontem. Eu a espero. Voltei para casa. Passando em frente ao apartamento do general, encontrei a governanta e me informei a respeito de seu patrão. Está indo, meu caro senhor? Ela me respondeu com tristeza. Entrei, mas diante da porta do gabinete eu parei estupefato. A senhorita Blanche e o general gargalhavam. A viúva Comminges também estava lá, sentada no divã. O general, aparentemente louco de tanta alegria, dizia toda espécie de absurdos e tinha acessos nervosos e prolongados de riso que dobravam seu rosto numa multidão de pequenas rugas e faziam com que seus olhos desaparecessem. Vim a saber, mais tarde, através de Blanche,
que, após ter expulsado o príncipe e sabido do desespero do general, ela pensou em consolá-lo e veio lhe fazer uma rápida visita. Mas o pobre general ignorava que naquele momento sua sorte estava decidida e que a senhorita Blanche já estava preparando suas malas para partir no dia seguinte para Paris, no primeiro trem da manhã. Depois de ter ficado por um momento no umbral do gabinete, desisti de entrar e me retirei sem que me notassem. Voltei para casa. Abrindo a porta, percebi na semi-obscuridade uma silhueta sentada numa cadeira a um canto, perto da janela. Ela não se levantou à minha entrada. Aproximei-me rapidamente, olhei-a e perdi a respiração. Era Paulina.